Que bênção, né? Como está gostoso esse negócio. A gente podia ficar aqui até umas 8 horas só adorando, né? Só louvando ao Senhor, né? Mas a gente também precisa ouvir da palavra, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, até quando você faz as suas leituras bíblicas em casa, você está ouvindo da palavra de Deus. E isso aumenta e fortalece a sua fé. Amém? Glória a Deus. Essa semana eu estava vendo a Mirinha falando lá no grupo a respeito, né, do dom da misericórdia, né? De a gente poder trazer aqui os alimentos e os mantimentos para poder estar suprindo pessoas necessitadas. Ela estava, inclusive, visitando uma pessoa, teve lá com uma pessoa que precisava muito. E ela estava louvando a Deus pela nossa igreja e pelos irmãos, né? Que traz daquilo que você come, né? Eu entendo assim. O Elias, quando estava lá na caverna, o corvo levava para ele daquilo que ele comia. Então, se você usa café melita, traga café melita, tá bom? Se você usa feijão camil, traga camil. Mas traga, porque tem, principalmente nesses tempos, tem pessoas que estão necessitando muito. O seu pastor aqui, o pastor Zé Carlos, é um dos que se beneficia, ou que é ajudado pela igreja nesse sentido. Todo mês a igreja nos dá uma cesta básica para podermos ter lá o nosso alimento para comer. Tem sido uma bênção. Vocês têm abençoado as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E olha, é tão abençoador isso, que chega a cesta básica lá em casa, a minha esposa ainda divide com um monte de gente. E toda hora que ela divide, eu falo, meu Deus, multiplica, Senhor. E glória a Deus, nunca faltou lá em casa. Bate uma pessoa lá na porta, ela vai lá com feijão, às vezes ela divide o arroz, e aquelas pessoas sempre saem com alguma coisa nas mãos. E eu sempre falo, né, eu aprendi com um dos pastores nossos aqui, que nós somos um cano. E se a gente não abençoa a vida das outras pessoas, esse cano fica entupido, sabe? E daí as bênçãos chegam, entra no cano e fica parado ali no meio do caminho. Mas quando você abençoa, esse cano vai passando só bênção de Deus e você vai abençoando, e você vai recebendo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 6. Eu coloquei lá, não sei se eu coloquei 7 lá, Michel, mas é 6, tá bom? Viu, Regis? Capítulo 6, a partir do verso 7 até o 17. Lá vem o pastor do Apocalipse. Eu amo Apocalipse, gente. Mas Deus tem uma palavra poderosa e forte hoje aqui para você. Como disse o pastor e ele orou, quem tem ouvidos, está escrito na Bíblia. Ouça o que o Espírito tem para dizer. Bem, em Apocalipse 7, a partir do verso 7 diz assim, que quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer, venha. E aí eu olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo, e seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. E quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamavam em alta voz, dizendo assim, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos
também como eles. Observei também quando ele abriu o sexto selo e houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes, caem da figueira quando são sacudidos pelo vento forte. E o céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos livres, esconderam-se em cavernas e entre rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Aleluias! Nós estamos vivendo num tempo, e esse tempo, na verdade, nós estamos vivendo um processo de mudança. Tanto no mundo, né, como isso afeta as nossas casas, afeta nossos trabalhos, afeta a nossa igreja. E nesse contexto atual, eu não sei até quanto tempo nós vamos viver isso, né? Hoje nós estamos usando máscara, talvez a gente vai usar máscara para sempre. Nós temos que usar álcool gel, não sei quanto tempo nós vamos usar esse álcool gel, esse novo hábito de higiene. A gente não pode mais se abraçar, né? Não pode se tocar, não pode dar aquele aconchego, aquela comunhão gostosa, porque é arriscado, apesar que alguns arriscam. Enfim, nós estamos vivendo um tempo no mundo que é um tempo que a gente causou uma confusão, um embaraço e um tempo de incerteza, que a gente não sabe o que vai acontecer para frente, o que virá para frente. Para você ter uma base, a última pandemia que houve no mundo, ela aconteceu em 1918, e ela é chamada de gripe espanhola, e ela teve 2 anos de duração. Então, isso já é bom. Talvez essa aqui vá 2 anos só, né? Mas naquele tempo a ciência não era tão avançada quanto é hoje, e mesmo assim a gente já está chegando no 2º ano. Naquele tempo morreu, né, foram infectados 500 milhões de pessoas, para vocês terem uma base. E sabe quantas pessoas morreram naquele tempo? 50 milhões de pessoas. É gente para dedéu. Só para você ter uma base, nessa pandemia que nós estamos vivendo, foram infectados 250 milhões de pessoas. A metade, né, a metade do que foi infectado lá em cima. E quantos morreram? Glória a Deus, não morreu tanta gente, morreu 4,5 milhões de pessoas nesse tempo. E muitas vezes a gente tem que dar uma parada e fazer quarentena, dependendo de como tiver, né? Quarentena, 40, essa coisa toda, né? 40, quarentena. Às vezes, quando você teve contato com uma pessoa que estava infectada, você também tem que se resguardar, né? Porque você pode, né, infectar outra pessoa. E é interessante esse negócio do contato. Eu lembro que eu assisti um filme uma certa vez, há muitos anos atrás, eu acho que uns 10 anos, era um filme do Denzel Washington que chamava-se Possessão. Não sei quantos aqui assistiram. O crente não gosta de assistir essas coisas, né? Possessão. Mas me chamou a atenção e eu fui assistir aquele filme. E era um filme que contava a história de um demônio. Ele entrava nas pessoas e ele passava para as outras pessoas
pelo toque. Então, quando o Denzel Washington que estava perseguindo ele, e quando ele ia perseguindo, que estava já pegando onde ele estava, ele passava no lugar, tocava na mão de uma pessoa e passava para aquela pessoa. E aí ficava um negócio difícil. E aí eu fico vendo esse vírus, é bem assim, né? Toca na mão, vai passando para as outras pessoas. Mas eu estava falando de quarentena, 40. Teve a nossa igreja esses dias, né? Fez 40 anos. 40 anos de vida. E 40 anos, gente, na Bíblia, esse número tem um significado muito interessante na cultura bíblica. Eu vou citar algumas situações que você vai entender. Por exemplo, as chuvas do dilúvio caíram sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Foram 40 dias onde eles tiveram que ficar naquela arca, não podiam sair. 40 dias e 40 noites. Um tempo de espera. Um tempo de espera no Senhor para ver o que ia acontecer depois. Moisés, por exemplo, tinha 40 anos quando ele foi visitar os israelitas. Ele estava lá no palácio e foi lá ver os irmãos como estavam. E aí vocês lembram daquela história que ele viu os israelitas brigando e aí ele foi lá e terminou matando o Egito que estava brigando com o israelita, ele terminou matando e depois ele teve que fugir. Ele fugiu para a terra de Midian. Olha, lá ele passou 40 anos. Formou família, teve filhos, trabalhando e esperando o Senhor. Depois de 40 anos, já tinha 80, né? Depois de 40 anos, ele teve um encontro com Deus ali no deserto, aquela sarça ardente, e Deus conversou com ele para ele ir libertar o povo lá do Egito, e ele foi. E eles passaram 40 anos, ele ficou mais 40 anos com aquele povo, né, depois que libertou, andando no deserto e tudo, 120 anos. Então, 40 anos, 40 tem um significado muito interessante. 40 anos Deus preparando ele lá naquele lugar, 40 anos também ele andando com aquele povo, guiando aquele povo. A Moisés também, ele teve no monte, ele subiu ao monte, que Deus mandou ele subir, que Deus tinha algo para dar para ele. E quando ele chegou, ele entrou numa nuvem lá e ele ficou 40 dias naquela nuvem, naquela escuridão, no silêncio, ele esperando Deus falar com ele. Você teria paciência esperar uma resposta de Deus 40 dias num monte sozinho? 40 dias jejuando também, porque eu não sei se ele tinha levado alguma coisa ali. Até Deus falar, Moisés, eu tenho algo para te dar aqui. Que foram os 10 mandamentos. 40 dias. O povo de Israel peregrinou pelo deserto durante 40 anos. Olha, 40. É lógico que o povo, quando saiu lá do Egito, 2 anos depois, eles estavam ali na beirada do rio para atravessar e ganhar Jericó. Mas mandaram os espias lá, foram 10. E depois, quando vieram os 10, 8 falaram, fez uma votação, e os 8 disseram não, e 2 disseram sim. Então, perderam, e eles, depois disso, tiveram que rodar o deserto todo mais 38 anos. Um tempo de preparação para Deus dar a terra, e que veio uma nova geração. Juízes, os reis mais importantes da história bíblica, como, por exemplo, Débora, Gideão, reinou por 40 anos. Como, por exemplo, Saul, que foi o rei formador, né, da nação. Davi, que foi o rei conquistador, reinou por 40 anos. E Salomão, que foi o rei da paz, reinou também por 40 anos. 40 anos tem um significado profético, né? Um significado interessante na Bíblia. Golias, sabe aquele Golias que estava desafiando o povo de Israel? Ficou durante 40 dias importunando.
E quando se completou os 40 dias, Deus deu uma resposta para ele através da vida de Davi. Olha que interessante isso, gente. Você queria comer uma comida que você ficava 40 dias sem precisar comer de novo? Então Elias, veio um anjo e deu uma comida para ele, e ele ficou 40 dias sem comer. Deus disse, agora você vai, e ele foi lá para a caverna, e depois disso ele teve um encontro lá com Deus. E Deus deu uma direção para ele, para depois Deus arrebatá-lo. Jonas pregou por 40 dias lá em Nínive, para que ele se arrependesse. Olha, tem um significado, né, interessante. E aquele que você já conhece, que é o nosso Deus, nosso Senhor, quando ele foi começar o seu ministério, ele ficou 40 dias lá no deserto, se preparando para começar o seu ministério. E quando ele veio, sabe quanto tempo ele passou conversando com cada um dos discípulos e apóstolos? 40 dias. Ele não foi, quando ele ressuscitou, ele não foi já embora. Ele ficou ali, foi encontrando, fortalecendo, conversando, eu estou aqui, tá, vai acontecer isso. Então, por 40 dias. Então, veja, todos esses episódios apontam para um tempo ou alguma coisa que vem depois. Finaliza-se um período, por isso que eu chamei a minha pregação, o fim e início de uma nova era. Então, encerra-se aquele tempo e começa um novo tempo, que pode ser de paz, pode ser de turbulência, pode ser de preparação, pode ser de cuidado, e pode ser de uma coisa profética do Senhor para a sua igreja. Eu entendo. Eu estava nos dias do aniversário da igreja, o pastor Nivaldo citou 40, e Deus me deu essa pregação aqui, sentado. 40 dias, 40 anos. Está se encerrando um tempo nessa casa do Senhor. Eu estou falando aqui da igreja local. E vai começar um novo tempo para a igreja local. Mas, pastor Zé, o que é que vem por aí? Eu entendo, amados, que o que vem depois desses 40 anos é algo poderoso que Deus quer para essa igreja. E o DNA dessa igreja é um DNA, ela foi fundada, né? Ela nasceu com o DNA missionário, um DNA de pregação, um DNA de proclamação, um DNA profético. E eu entendo, por isso que eu estou lendo aqui Apocalipse, porque eu entendo também algumas coisas aqui relacionadas ao que está acontecendo nesse tempo. Nós estamos vivendo um tempo apocalíptico. E eu entendo que esse tempo é um tempo onde Deus está levando a sua igreja para uma escatologia, para uma coisa, para o futuro que vai culminar com a volta do Senhor Jesus. Então, o primeiro verso que eu li aqui, que fala de um dos cavaleiros, eu nem li os outros cavaleiros, porque esse cavaleiro aqui, o amarelo, resume tudo o que acontece em cada um dos outros. Cada um dos outros cavaleiros acontece uma coisa. Um cavaleiro é um cavaleiro que vem e domina as pessoas com medo, porque ele tem uma coroa e ele está com uma flecha, e as pessoas têm medo e eles são dominados. O outro vem e domina pela espada, que é guerra. O outro vem e domina com carestia, com as coisas ficando cara. Mas esse aqui, amarelo, tem todos esses componentes intensificados. Então, para você ter, cavalo é um veículo que leva algo. Cavaleiro é um agente que produz algo na terra.
Hades, ele vai falar de Hades, é o lugar onde vêm os mortos. É como se viesse o carro funerário, sabe, só pegando aqueles que vão morrendo. E é interessante, aqui ele vai dizendo assim, olhei, diante de mim tinha um cavalo amarelo, que é o veículo. Né? Um cavalo amarelo, seu cavaleiro se chamava-se Morte. Ele é o agente. Então hoje nós estamos vivendo num contexto onde tem muitos veículos trazendo coisas para nossas casas, para nossas mentes, às vezes medo, às vezes incertezas, às vezes, né, a própria doença, a fim de que você fique inseguro na sua fé, naquilo que Deus está dizendo de esperança para a tua vida. E você vê muitos agentes, né? Agentes tem de monte por aí, pessoas, os políticos, a própria mídia, e tanto homens maus e corruptos aproveitando dessa situação. E ele diz assim, que foi-lhe dado o poder sobre 1/4 da terra. Olha o número 4 aqui aparecendo de novo. 4, 40 dias, 40 anos. 4, quer dizer uma quantidade, um número expressivo de pessoas que vão ser atacadas por esse cavaleiro. Então 1/4 da terra, para quê? Para matar. Para matar pelo quê? Aí ele vai falando, matar pela espada, matar pela fome, matar por pragas e por animais selvagens do campo. E aí você vê nesse contexto nosso, né, espadas em alguns outros países aí, acontecendo fisicamente. No nosso, nós vivemos um tempo... Espada significa guerra, viu, irmãos? No nosso, a gente vive uma guerra velada, né, mais na área da mente, da ideologia, dos pensamentos, né? Mas diz aqui também pela fome, nós estamos já vivendo um tempo, o mundo está vivendo um tempo, onde as coisas estão muito caras, muito difícil de se obter. O salário está ficando reduzido e não está dando mais para comprar, ter as coisas que a gente gostava de comer. Né? Por exemplo, você vai comprar Outro dia, irmãos, eu fui comprar 1 quilo de açúcar. Fazia muito tempo, como a gente ganha cesta, fazia muito tempo que eu não comprava açúcar. Quando eu cheguei lá no mercado, R$4 1 quilo de açúcar. Quase que eu caía de costa. Quase que eu falava para você, vamos comer tudo sem açúcar. Pelo menos a gente emagrece. R$4 1 quilo de açúcar. Aí você vai comprar um leite, um negocinho de leite, R$4,50. Eu lembro quando eu comprava açúcar, irmãos, era tipo R$1, 90 centavos. Sabe? Então, essas coisas da cesta básica nossa. Da cesta básica. É uma coisa... a gente está vendo isso acontecer. Pragas está relacionada à doença. A gente está convivendo aí com um vírus e com uma doença que a gente nem sabe muito. Os próprios cientistas, os médicos, os doutores batem cabeça um com o outro. Um fala uma coisa, você vai no médico, o cara pega a receita que o outro passou, não toma nada disso. Coisa assim. Então, não tem uma unidade, um só pensamento nas coisas. Os políticos nem se falam. E aí, depois ele fala aqui por meio dos animais selvagens. Animais selvagens, aqui, você sabe que João escrevia por enigma, mas a igreja entendia o que era. Animais selvagens são os políticos, são os governadores, são aqueles que mandam no país. E é animal selvagem mesmo, porque numa situação que a gente vive hoje, a gente vê um monte deles se beneficiando dessa situação. A corrupção aumentou. E você vê os políticos e os governadores tudo tentando derrubar para poder estar no lugar dele. Hoje o nosso mundo está dividido, né? Em 2 pensamentos, direita e esquerda. E é assim, a direita tentando derrubar a esquerda tentando derrubar a direita. Por isso, amados, lógico, nós somos cidadãos, né? Nós somos cidadãos, nós precisamos votar, temos o nosso dever civil, mas cuidado,
de ficar levantando bandeira de direita, bandeira de esquerda. Nós somos incentivados a orar pelos nossos governadores, os nossos dirigentes. Mas, cuidado, porque você levanta uma bandeira de direita, depois você é traído, você fala, pô, aquele cara me enganou. Levanta uma bandeira de esquerda, você pode ser traído também. E daí tudo que aqueles caras falaram que ia fazer, não faz. Então você tem que levantar a bandeira de Cristo, porque esse é verdadeiro. Esse me leva para o lugar certo. Esse quer o meu bem. Entenderam? Nós somos de Cristo. Nós não somos nem da direita, nem da esquerda. Nós somos de Jesus. Nós somos de Jesus. E quem é de Jesus não se aborrece, tem esperança e segue em frente. Porque nós estamos já chegando no 2º ano, nesse tempo. E eu fico olhando aqui, o pastor, nós estávamos aqui na reunião e ele falando, Deus tem suprido. E eu entendo que Deus tem suprido a sua vida, irmão. Deus tem suprido, você não tem passado necessidade, você não tem passado fome. Todos os dias o Senhor traz as coisas. Aumentou tudo, aumentou água, aumentou luz, aumentou gás, aumentou gasolina. Mas Deus tem dado a possibilidade de você pagar suas contas e ter lá as suas coisas dentro da sua casa. Isso a gente vê o cuidado do Senhor, a proteção do Senhor. Muito bem, o que vem depois? Nós estamos, esse tempo que nós estamos vendo agora, muitos entendem, muitos teólogos entendem, e eu entendo assim também, que nós estamos vivendo o final. O finalzinho do princípio das dores, lá de Mateus 24. Para entrar em uma coisa maior daqui para frente. Por isso esse período de 40. Deus vai nos levar para um tempo maior. E aí, o que vem depois disso? Vem um tempo de perseguição. Perseguição, irmãos. Você não sabe, mas os crentes aqui no Brasil já estão sendo perseguidos. Aqui, ó. Na mente. Porque quando no país está se propondo legalizar o aborto, quando num país está se propondo a ser ensinada ideologia de gênero nas escolas, já pensou, você coloca seu filho lá e ele vai aprender essas coisas. E isso vai contra aquilo que nós cremos. E aí vira uma briga, uma discussão tremenda, dizendo que nós somos incultos, nós não somos nada. E então, essas coisas que nós estamos vendo, elas vão acontecer, irmão. Elas vão acontecer. Mesmo que eu vote, mesmo que eu me levante contra, elas vão acontecer. E eu preciso estar preparado para isso. Porque até agora, a perseguição, ela é só na área, aqui, ó, da mente, da discussão, das ideias, dos pensamentos. Mas ela vai passar disso. Porque a Bíblia diz, aqui nos versos que eu li, quando ele abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos. Sabe por quê? Por causa da palavra de Deus. Vai chegar um tempo que talvez você não vá ser morto fisicamente, mas você vai ser morto pelo teu grupo, pelos teus amigos, vai te rejeitar por causa da palavra de Deus. Vai dizer que você é antiquado, que você é ultrapassado por causa da palavra de Deus. E basicamente vai te matar, te rejeitar, não quer amizade com você, comigo, com nós. Conosco. E diz assim, por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Como tem sido o seu testemunho onde você está? Como tem sido o testemunho da sua vida onde você está? Às vezes a gente dá testemunhos de que Deus fez isso, de que Deus fez aquilo, ó, Deus não deixa eu passar fome, Deus fez um milagre tal, Deus fez um milagre B. Mas essa pessoa que você está falando conhece Jesus. Sabe que se ela não aceitar Jesus, ela vai para o inferno.
Ela sabe, você tem falado isso? É isso que esse texto está falando. Tem uma esperança na vida eterna. Porque às vezes a gente até olha aqui, né? A gente ora, as intercessoras têm uma relação, nós, pastores, temos uma relação de pessoas que nós oramos. Tem agora, eu estava conversando com o Helder, tem um amigo do Helder que está entubado, já tomou as 2 vacinas, mas pegou de novo a tal da Delta e ele está lá entubado. E a gente ora por essas pessoas para que elas, né, sejam crentes ou não, para que Deus não deixe que elas morram. A gente ora pela vida. E a gente ora pela vida, mas às vezes a gente nem ora assim. Deus, faça a tua vontade. Às vezes a vontade de Deus é recolher essa pessoa. Nesse tempo aqui, muitos de nós foi embora. Deus levou. E às vezes a gente fica com medo, né, de morrer. Aí não tenha medo de morrer não, irmãos. Porque se você tem Jesus na sua vida, você vai para os céus. Você vai estar com Ele. Então, o que vem depois disso aqui, irmão, quando terminar o princípio das dores, virá um tempo de perseguição. E esse tempo de perseguição pode gerar morte física ou simplesmente uma morte de rejeição. Que as pessoas não vão querer nem te ouvir, porque toda vez que você abre a boca, você vai falar desse Jesus que salva e leva para o céu, e que dá esperança e que dá vida eterna. Quando as pessoas querem uma vida boa aqui. Muito bem. Dentro desse contexto, o que vem também depois? Vem o juízo de Deus. Vem o juízo de Deus, ainda não é o juízo final. Mas vem um juízo de Deus sobre esses homens, que está usando todo esse contexto que nós estamos vivendo. Esses homens maus, corruptos, têm se aproveitado, têm roubado. Eu quero dizer, você que se você está me ouvindo, Deus está te dando uma chance de arrependimento. Aqueles que se arrependerem do que fizeram. Deus está te dando uma oportunidade ainda de vida eterna para você se arrepender. Mas se você não se arrepender, não vai ter jeito. O juízo de Deus virá nesse tempo sobre essas pessoas. Elas vão sofrer o juízo de Deus nesse tempo. E o texto diz assim, que aqueles mártires clamavam em alta voz, dizendo ao soberano, santo e verdadeiro, até quando esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar nosso sangue? Isso é juízo de Deus. E logo o texto na sequência vem e diz que houve um grande terremoto. E um grande terremoto, sabe, eu acabei de falar, quando João está escrevendo uma linguagem figurada para falar de coisa do nosso dia a dia. Terremoto é um negócio que vem e destrói tudo. Estruturas, essas estruturas estão aqui, ó, essas casas estão aqui, as estruturas tudo ruim e cai tudo. Então o que Deus está querendo dizer com isso aqui? Que Ele vai derrubar todas as estruturas que sustentam esses homens. Esses homens estão estruturados no dinheiro da corrupção, no mal que eles têm feito, na riqueza que eles têm feito. Deus está dizendo que essas estruturas vão ser todas derrubadas, que nenhum terremoto destrói. Essas estruturas desses homens maus e corruptos, eles vão pagar por isso. Vão perder tudo. O texto diz também que o sol ficou escuro, a lua ficou vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram. Você lembra de um menino na Bíblia que ele sonhava, ele tinha sonhos? Você lembra desse menino que tinha sonhos, né? Um menino chamado José. Ele teve um sonho assim, que ele falava que o sol, as estrelas, a lua e as estrelas se curvavam para ele.
Então você já sabe o que, quando a Bíblia está falando de sol, de lua e de estrela, ele está falando de pessoas, de componentes de uma família. Ele diz que o sol vai ficar escuro, ou seja, o homem da casa, o homem, né, dessa família de corruptos, vai ficar só na escuridão. Todo o brilho que ele tinha já era. A lua se tornou vermelha. Né? Então, a mulher, a esposa, tenha muito dinheiro, provavelmente, muita plástica, muita coisa bonita. Né? Mas vai ficar de um jeito calamitoso. E as estrelas do céu, que são os filhos, se arrebentaram também. Se estavam em algum local, algum lugar posicionado pelos pais, caíram. Então, isso aqui significa que a estrutura familiar dessas pessoas deixaram de receber recurso e por isso perderam a ostentação que eles tinham. Diz que o céu foi se recolhendo como se enrola o pergaminho. Ou seja, todo o luxo que eles viveram, que eles tinham com esses recursos, deixaram de existir. E todas as montanhas e ilhas também foram removidos de seus lugares. Montanhas e ilhas. Montanhas, naquele tempo, eram lugares onde os ricos construíam seus lugares, as suas casas maravilhosas. Tá? Montanhas também eram lugares de adoração. E o texto está dizendo que essas montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Ou seja, suas casas luxuosas, suas mansões de férias, regada por festas, acabou, ruiu. E isso, ele vai dando uma relação de pessoas aqui que vão sofrer, né, esse juízo de Deus. Os reis da terra, que são os governos, os príncipes, que talvez aqui hoje na nossa estrutura fosse aí os senadores, STF, né, deputados federais, vereadores, né, ministros, né, os generais, os comandantes de guerra, diz os ricos, os poderosos, todos os homens que estavam envolvidos nisso, quer escravos, quer livres, esconderam-se em caverna, ou seja, nas suas casas luxuosas e entre as rochas das montanhas. Foram lá se esconder. E aí eles diziam assim, para essas casas, e gritavam, as montanhas e as rochas, caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da sua ira. Esse tempo é um tempo que a gente ora para não morrer. E aqui, esses homens estavam pedindo a morte. Então vai chegar um tempo em que as pessoas vão pedir a morte. Porque é um sofrimento. Isso representa essa ira de Deus, esse juízo de Deus, representa um grande sofrimento para os povos da terra. E se você, meu irmão, que diz ser crente, que diz que tem o Senhor Jesus na sua vida, está nessa lista, olha o tempo. Esse é o tempo de se arrepender, porque esse juízo virá. Esse juízo virá. Bem, e dentro desse contexto todo, meus irmãos, o que Deus espera da sua igreja, da igreja local, nesse tempo de mudança. Acabamos de falar que 40 anos representa o tempo de Deus. Um tempo de Deus, que pode ser um tempo de preparação, pode ser um tempo onde a gente estava parado, mas é um tempo, depois desses 40 anos, é um tempo que Deus espera algo poderoso da sua igreja dentro desse contexto. Isso que vocês ouviram aqui não é para os filhos de Deus, não é para crente, é para os corruptos. Se tiver crente corrupto, é para homens maus, é para pessoas que se aproveitaram ao longo desse tempo, é para pessoas que perseguiram a igreja, que acabaram, que fecharam com portas de igreja. E Deus está dizendo assim, o que ele espera aqui?
da igreja. Ele espera para esse tempo uma igreja profética. Uma igreja profética que proclame esse juízo. Isso aqui vai fazer parte da sua pregação daqui para frente. Não é só, olha, se não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Mas se você não aceitar Jesus, você estiver enquadrado nessa qualidade de homens maus e corruptos, você vai sofrer um juízo, você vai perder tudo. Tudo. Além de perder tudo, ele fala de pragas aqui. Muitos vão ficar sofrendo na cama. Muitos vão ficar sofrendo com problemas emocionais, porque perderam tudo. Muitos vão viver sofrendo. E a igreja, tem mais um conteúdo para a igreja pregar. O juízo de Deus está vindo. Você precisa se arrepender. Porque a igreja é quem tem o poder de redimir. A igreja é quem tem o poder de redimir. Se você pregar para esses políticos corruptos, é a única oportunidade que eles têm de ser redimidos, deles ficarem redimidos, quer dizer, ficarem bons. Aquele homem que você acha que é o pior de todos, ele também precisa de Jesus. Aquele menino que um dia entrou numa escola e matou um monte de criancinha, ele precisa de Jesus. Quem que vai pregar para ele? Esses homens que andam por aí e matam as pessoas, porque ia tirar o celular e a pessoa não deixou, grudou e o cara dá um tiro e mata. Eles precisam de Jesus. Quem que vai pregar para eles? Só Jesus pode redimir esses homens. Deus quer uma igreja que levante a bandeira de Cristo nesse caos. Às vezes a gente entra no YouTube ou entra lá no Face e vê lá as guerras políticas, né? O que é da esquerda, o que é da direita, eles brigando entre si. Às vezes, como crente, dá vontade até de entrar lá e falar alguma coisa, né? Também. Porque todo mundo tem um posicionamento político. Mas que tal você entrar lá e falar assim, olha, Jesus resolve tudo isso. Bandeira de Cristo. Como eu disse, não é bandeira da direita nem bandeira da esquerda, é bandeira de Cristo. Cristo traz a solução, é Cristo que traz a solução. Uma igreja que priorize o reino de Deus no tempo que nós estamos vivendo. Às vezes a gente, nesse tempo que nós estamos vivendo, como é difícil, né, pastor? Outro dia nós estávamos conversando, a gente chegar aqui e pregar para ninguém aqui dentro, né? Pregar para pessoas que estão ali no online que a gente nem sabe quem é. Não está vendo eles. Então, às vezes, ficava aqui sentado o pastor, a Cileide e mais os meninos que estavam mexendo nas coisas, e a gente pregava para nós aqui, né? Para poder ter uma referência, né? Para poder ter uma referência. Como é difícil. A nossa igreja, ontem nós estivemos numa reunião e aquele pastor falava dos eventos que eles promoviam lá no Nordeste e que hoje não pode mais. Como que a igreja vai ser daqui para frente? Às vezes a gente quer que a igreja volte a ser o que era e talvez Deus não vai permitir isso, porque Ele quer dar um chacoalhão para a gente sair para fazer algo relacionado a isso, a juízo. A gente sente a falta da comunhão com os irmãos das nossas festas, dos nossos comes e bebes, das nossas células, daquelas coisas gostosas de estar aqui junto, reunido em algumas festas. Mas por que Deus está fazendo isso? Você já parou para pensar? Por que Deus está permitindo isso?
né? O que Deus está querendo fazer com a sua igreja, para que a igreja acorde, saia dos eventos, saia dessas coisas voltadas só para si próprio, enquanto pessoas estão morrendo lá fora sem Jesus, sem conhecer esse juízo. Porque ao invés de nós ficarmos lá discutindo na internet, nos Face da vida, não pregamos o evangelho lá? Deus quer uma igreja assim, irmãos. Deus está dizendo aqui para nós hoje, nessa noite. Deus falou comigo muito nesses tempos, enquanto eu estava lendo esse texto. Fala para a minha igreja que ela precisa acordar para esse novo tempo. E um novo tempo é um juízo que eu estou trazendo para o mundo. E perseguição para a igreja. Porque talvez Deus perseguindo a igreja, a gente acorde. Talvez. Ou é melhor a gente acordar antes de ser perseguido. Ele permitindo isso. Então eu quero deixar essa palavra para você, eu não sei. Deus já falou muito comigo essa semana a respeito disso. E eu não sei se eu consegui passar o que Deus está falando comigo aqui para você. Para você que está me ouvindo aí. Para você conversar com Deus. Porque a igreja nesse tempo precisa se posicionar diferente. Precisa ser mais ousada. Nós estamos estudando nesse tempo o livro de Atos dos Apóstolos. E nós temos descoberto de novo, na releitura de não sei quantas vezes, o quanto aqueles homens, o quanto aquela igreja, o quanto aquele povo era ousado para falar de Jesus. Olha, levavam chibatadas, saíam rindo depois. Tipo assim, quantas você tomou? Eu tomei tantas. E você? Estou aqui feliz e honrado, uns diziam. Porque eu estou tomando chibatadas por causa de Jesus. Aí eles perseguiam, prendiam, aqueles homens eram soltos milagrosamente, mas ao invés de correr para casa e se esconder, ia lá para a praça de novo pregar, irmãos. Aí um dia, quando ficou tudo cheio de paz ali naquele lugar em Jerusalém, tudo tranquilo, sabe o que aconteceu? Deus pegou, chamou Estevão para ele, e aquilo ele virou um mártir, e aquilo virou uma perseguição naquele lugar. E aqueles homens se espalharam por todo lugar, mas sabe o que acontecia? Enquanto eles iam se espalhando, eles iam pregando. E aí o evangelho foi crescendo de novo. Um dia um perseguidor perseguia a igreja, teve um encontro com Jesus, passou um tempo, ficou cego, ficou curado depois, e quando ele abriu os olhos, já saiu pregando de Jesus para todo mundo. E aí os caras já queriam matar ele. Ele teve que fugir para Jerusalém, chegou lá em Jerusalém, não calava a boca, irmãos. Aquele homem. Queriam matar ele de novo, mandaram ele embora lá para Tarso. Vai morar lá em Tarso, porque você está arrumando muita confusão. Mas chegou lá em Tarso, quando Barnabé foi buscar ele tinha um monte de discípulos. Que igreja, Deus quer uma igreja assim, uma igreja ousada. Uma igreja que pregue a palavra dele. É o que diz a palavra, irmãos. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe com o dia da manhã, diz a palavra de Deus. Com o que você vai comer, o que você vai beber. Porque se o Senhor alimenta os pardais, e Ele diz, olhai os lírios do campo como se vestem, Ele não vai suprir tua necessidade, se você for fiel e caminhar com Ele? Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por essa palavra. Essa palavra nesses últimos tempos tem batido, Senhor, no meu coração, na minha mente. Tem tocado mesmo assim a minha vida. E eu, como pastor, muitas vezes, eu não sei realmente o que vai acontecer para frente. Mas eu tenho aprendido aquilo que Jesus disse lá para Nicodemos,
que o Espírito Santo é como um vento, que a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai. E eu tenho pedido mesmo ao Senhor, Espírito Santo, que você me guie dentro da tua vontade. Então, guia também a tua igreja para a tua vontade, porque assim a gente vai certo. A gente não fica deduzindo nada, nem fica preocupado com o que vai acontecer. Ontem eu brinquei na reunião falando dos pastores, estão tudo perdendo, estão tudo ficando careca. Porque muitos que frequentavam aqui esse espaço sumiram, Senhor. Mas eu peço em nome de Jesus que o Senhor faça com essa igreja, que acabou de completar 40 anos, e que esses 40 anos significa, quando termina, significa que o Senhor vai trazer algo diferente e novo para essa igreja. Que o Senhor possa fazer com essa igreja como o Senhor fez com a igreja de Atos. Sabe, o Senhor ia acrescentando as pessoas que haviam de ser salvas. Deus, faz com que nasça de novo o amor, Senhor. Aquele amor por almas, aquele amor por trazer pessoas rendidas a teus pés, Senhor. Em nome de Jesus, que a gente possa vir aqui cultuar o Senhor com alegria, sabe? Porque pessoas foram supridas nas necessidades, porque pessoas foram salvas, porque esse é o objetivo e o foco, Senhor, da tua igreja, para o que ela foi criada. Traz isso de novo, Senhor, nas nossas vidas. Traz essa alegria mesmo de viver isso, Senhor. Traz essa possibilidade de a gente participar, Deus, desse projeto novo que o Senhor tem para a tua igreja, desse novo plano. Faz isso, Senhor, em nossas vidas. Nós queremos viver isso, essa igreja aqui, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor falou muitas coisas comigo e talvez eu não tenha conseguido passar exatamente como o Senhor falou para mim. Mas, Espírito Santo, o Senhor que me deu essa palavra, fala com cada um dos teus filhos. Fala com os irmãos que estão me ouvindo agora, no online, aqueles que vão ouvir. Toca e fala, Senhor. Pois é no nome de Jesus que eu oro, o meu Senhor e Redentor e Salvador. Amém. 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 Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus.